Olá, meu nome é Fabrícia Carla e sou professora de língua portuguesa. Neste vídeo, nós vamos trabalhar a correção da atividade do PET 2 para o 7º ano do ensino fundamental, realizando a correção das semanas 1 e 2. Então, vamos lá começar? Então, para que a gente possa começar a trabalhar essa semana número 1, nós temos que entender o que é um texto dramático, que é o gênero trabalhado nessas atividades. O texto dramático, ele é originário da Grécia Antiga e lá eram encenados como forma de culto aos deuses e apresentados nas festas religiosas. A palavra drama, ela vem do grego e vai significar ação. O objetivo do texto dramático é despertar a emoção na plateia. Vai ser escrito em prosa, em parágrafos ou em verso. Ele vai ter o predomínio do discurso em segunda pessoa, tu ou vós. Vai ser feito para ser sempre encenado. Não vai possuir narrador, pois o enredo é apresentado através das falas das personagens. Seus autores vão ser chamados de dramaturgos. Ainda sobre o texto dramático, nós vamos perceber que ele é composto pelas personagens, espaço cênico e tempo. E as personagens podem ser protagonistas, secundárias ou figurantes. Protagonistas quando são os personagens principais, secundárias quando são aqueles personagens que participam do enredo, mas com menos destaque, e figurantes, que é quando são aqueles personagens que não têm nenhum destaque na trama. E ela vai ter um espaço, que vai ser o palco teatral e os cenários. Ela vai apresentar indicações cênicas na sua parte escrita, onde vão indicar gestos, comportamentos, ações das personagens ou detalhes do cenário ou figurino. No texto dramático, nós vamos ter o discurso dramático, que podem ser monólogos, que é quando uma única pessoa encena, falando como se fossem pensamentos, uma conversa ali, uma reflexão dela para si mesma. Diálogos, quando há a conversa entre duas ou mais personagens durante ali a encenação. E há partes, que é quando uma personagem, durante a apresentação, ela vai fazer pequenas observações sobre o que pensa, ou o que sente, ou o que vai fazer ali em seguida, para que o público fique sabendo. E ele vai ter o texto principal e o texto secundário. O texto principal é a fala dos atores. Esse vai ser ouvido pelos telespectadores. Então, é aquilo que o ator está falando ali e que todo mundo que está assistindo a peça vai ouvir. Temos o texto secundário. Ele vai ser destinado ao leitor, encenador ou atores da peça. Vão ser as indicações de nomes de personagens, informações sobre a estrutura da peça, que é a sua divisão em atos, cenas ou quadros. Então, antes de corrigirmos as atividades, vamos conhecer um pouquinho sobre a obra da qual a gente vai trabalhar nessa primeira semana. Então, é um livro do autor Ariano Suassuna e se chama O Alto da Compadecida. É uma obra que foi escrita em 1955 e foi encenada pela primeira vez em 1957 e teve 3 adaptações para cinema, sendo a mais famosa a de 1999. E aí, você já conhecia o livro ou o filme? Fala aí pra gente, coloca nos comentários. Essa peça teatral, esse texto dramático, ele vai ter elementos do teatro popular e vai retomar o teatro da época medieval e da literatura de cordel nordestina. E nela, o autor vai exaltar os humildes e satirizar os poderosos e aqueles religiosos que só se preocupam com bens materiais. Vai ter uma forte base na religião nordestina e trazer o tema religioso e aquela eterna batalha do bem contra o mal. Ela vai ser narrada por um palhaço, que vai contar a história de Chicó e João Grilo, de como eles se enrolavam com suas mentiras e de como isso levou João à morte, carregando consigo um bispo, um frade, um padre, um sacristão, o padeiro e a sua esposa e um cangaceiro. E depois desse fato, eles vão passar por um julgamento para saber se eles vão para o céu, para o inferno ou para o purgatório.
O humor, ele vai estar muito presente nesta obra, mas também vai apresentar uma profunda reflexão sobre a condição humana, principalmente aquela vivida pelas pessoas humildes no sertão nordestino brasileiro. Nós vamos conhecer um pouquinho também do autor desta obra, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927 em João Pessoa, na Paraíba. Se ele estivesse vivo, o mês passado ele teria feito 95 anos. Ele foi professor, advogado e escreveu durante a sua vida 15 livros, entre romances e poesias, além de 18 peças de teatro. O autor faleceu em Recife, no dia 23 de julho de 2014, em decorrência das complicações após sofrer um AVC. Mas, apesar de ter partido aí tão cedo, ele nos deixou diversas obras, inclusive a que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá? Então, aí o texto da primeira semana, ele vai trazer aí um trecho da obra do Alto da Compadecida, com uma adaptação da Renata Canla. Então, nessa cena, Chicó e João Grilo eles estão na frente da igreja do Padre João e querem convencê-lo a benzer o cachorro de sua patroa, que é a mulher do padeiro. Então, aqui eles vão conversar bastante com o padre, tentando pedir para ele ir lá benzer o cachorro, né? Mas o padre fica irredutível, fala que não vai benzer, porque senão ele vai ficar muito engraçado benzendo o cachorro, que é uma coisa que não se faz. Aí, João Grilo e Chicó questionam ele que ele benzeu um motor do Major Antônio Moraes, que é uma pessoa muito poderosa, muito influente, né? Que tem muito dinheiro. Mas mesmo assim o padre não benzer o cachorro. Mas no finalzinho, João Grilo conta uma mentira. Ele fala que o cachorro é do Major Antônio Moraes. E o que o padre faz, né? Ele muda de ideia completamente, né? Se desfaz em risos, né? E aceita benzer esse cachorro do Major Antônio Moraes, né? E volta para a igreja para se preparar para receber o major. Então, pega aí seu pet e dá uma lidinha no texto, que a gente vai precisar da leitura dele, tá bom? Então, vamos lá para a questão número 4, para a gente responder quantos personagens participam desse diálogo que você acabou de ler. Então, aí nós temos 3 personagens nesse diálogo: Chicó, João Grilo e o Padre João. Na questão número 5, de qual personagem você mais gostou? E você deve justificar sua resposta. Por que você gostou desse personagem? Então, é uma resposta pessoal. Eu, particularmente, gosto muito do personagem Chicó. Então, ele é um personagem que ele é muito engraçado. Ele sempre se mete em confusão, sempre tá ali junto com o João Grilo, mas ao mesmo tempo ele é muito amigo, muito companheiro, né? Ele não abandona o João Grilo. Então vamos para a questão número 6. Você vai observar essa fala, essa grifada de negrito, e vai me falar, na frase, que gritaria é essa? Por que você acha que foi colocado esse ponto? O ponto que ele está perguntando é o ponto de interrogação. Então, por que foi colocado esse ponto nesse texto? E qual seria o tom de voz que o padre vai usar nesse momento? O ponto de interrogação, ele vai ser utilizado para realizar perguntas, questionamentos. E ele foi utilizado nessa frase para indicar que o padre queria saber por que eles estavam gritando por ele ali na porta da igreja. O tom de voz que vai ser utilizado é um tom de voz em que você tem ali uma dúvida, uma indagação, né? Então, a gente usa aí, que gritaria é essa? Então, eu tô aí com uma dúvida, né? Quero ter uma resposta. Então, aí na letra B, nós temos uma outra frase do texto, onde ele traz o seguinte: padre, abre parênteses, com desprezo, fecha parênteses, um cachorro? Então, nessa frase acima, qual orientação foi colocada entre parênteses? Então, a orientação, ela é uma marcação cênica, né? E para que ela foi utilizada, né?
ela foi utilizada para indicar como o ator deve agir ao encenar. Nesse caso aqui, ele deve demonstrar desprezo ao falar. Então, a expressão facial que vai ser utilizada nesse momento é de alguém que não gostou daquilo que está ouvindo. E vai ocorrer porque o padre não gostou da ideia de ter que benzer um cachorro. Então, aqui eu vou colocar uma fotinha de como seria, né, essa expressão de desprezo aí, que vai ser apresentada pelo ator ali no momento em que ele estiver realizando a encenação. A letra C, Chicó. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho, porque foi usado o ponto final nessa frase. Então, aqui, a gente tem o ponto final, porque essa frase, ela é uma afirmativa, uma certeza. Então, Chicó está falando algo em que ele acredita. E qual seria a intenção de Chicó nesse momento? Então, nesse momento, o ponto final ele foi utilizado para indicar uma certeza na fala de Chicó, algo que a personagem acredita, uma opinião. Ele vai ter, então, essa intenção de expor a sua opinião para as pessoas ali que estão conversando com ele. Então, a gente terminou a semana número 1 e a gente vai passar agora para a correção da semana número 2. Essa semana continua como base no mesmo texto, que é esse texto retirado do Alto da Compadecida. Então, você vai pesquisar aí agora o que é uma rubrica em um texto teatral. Você vai localizar essas rubricas no texto, o Alto da Compadecida. Então, vamos lá. Rubricas são pequenos comentários escritos que, nos textos dramáticos, vai ter a função de orientar a forma que o texto deve ser encenado pelos atores. Então, no texto a gente vai ter aí, ó, aparecendo na frente da igreja, com desprezo, desfazendo-se em risos, e entra na igreja. A gente pode perceber que as rubricas sempre vão aparecer entre parênteses, permeando aí a fala das personagens e mostrando como os atores devem agir ao encenar. Então, na questão número 2, pede para você ler a última fala do texto e responder. Onde a cena se passa? Então, a última fala é essa do padre, que ele diz para falarem ao major para que ele venha, que ele vai estar esperando. E, em seguida, ele entra na igreja. Então, a cena vai se passar na frente da igreja de Padre João. E a ação do padre, ela vai indicar que ele foi convencido pela menção do nome de alguém rico e poderoso da região, o que o faz voltar para dentro da igreja para poder se preparar para receber essa pessoa importante e então benzer o seu cachorro. Então, vamos à questão número 3. Então, a gente vai continuar falando sobre a peça O Alto da Compadecida. E a pergunta é se é possível perceber relações de poder entre as personagens. Então, naquele trechinho que é apresentado, chega ali João Grilo e Chicó, duas personagens que são muito pobres, muito humildes e que não têm nenhuma posse, não têm dinheiro, e que, ao chegar, pedem para o padre benzer um cachorro. Como são pessoas assim muito simples, que não têm influência, o padre não quer benzer de jeito nenhum. E quando João Grilo menciona o nome de uma pessoa que é poderosa, influente, que tem dinheiro, ele muda na hora de ideia. Isso aí é que é essa relação de poder ali no trecho, que é quando o padre, por saber que o cachorro era de uma pessoa importante, resolve mudar sua forma de pensar. Então, a resposta aí seria que é possível, sim, perceber a relação de poder entre as personagens, pois, nesse trecho, percebemos que a condição financeira do major vai influenciar na decisão do padre João em benzer ou não benzer o cachorro. Questão número 4. Nós temos um trechinho aí retirado de uma entrevista concedida pelo Ariano Suassuna, onde ele comenta: não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Isso aí é uma crítica que o autor faz,
Mas que crítica é essa? Então, primeiro a gente vai pensar um pouquinho o que é oxente e o que é ok. Então, a expressão oxente é uma palavra típica do falar nordestino. E ok vai ser uma palavra de origem da língua inglesa, que foi apropriada pelos falantes de nosso idioma, e sendo considerada aí um estrangeirismo. Então, nesta frase, Ariano Suassuna vai fazer uma crítica ao uso desses estrangeirismos, defendendo a língua portuguesa em todas as suas variantes, principalmente aquelas utilizadas pelos mais simples, os mais humildes, e que não devem ser substituídas por termos complicados de outros idiomas. A letra B, a palavra oxente é comum em que estado do Brasil? Então, oxente é uma expressão comum no Nordeste brasileiro, que é uma região composta de 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A letra C pede para você registrar expressões ou palavras típicas da cidade ou estado em que você nasceu. Então, eu sou de Minas Gerais, então eu coloquei aqui como resposta algumas palavras que são típicas aqui do falar mineiro. E você aí, nasceu em qual estado? Também é de Minas Gerais? Conta aí pra gente nos comentários. Então, aqui a gente tem como palavras assim típicas o uai, o olha só, o trem, sou e sei. Então, aí na quinta e última questão do nosso PET da semana 2, vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo. A primeira frase: o Alto da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro. Então, essa afirmativa é verdadeira, pois realmente é uma história que trata aí de um traço muito forte de humor e que vai se passar aí como cenário no Nordeste brasileiro, na cidade de Taperoá. O autor, Ariano Suassuna, ele era formado em engenharia civil? Essa aí é falsa, né? Na realidade, ele era formado em advocacia. Então, pergunta, no livro, a história é apresentada por um palhaço? Realmente, no livro, nós temos aí um apresentador aí, do que acontece durante a história, que é um palhaço. E a última questão, no julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno. Todos os outros personagens são levados pelo diabo. Então, isso aí tá errado, né? Porque João Grilo ali durante o julgamento, ele clama ali pela compadecida, né, que é Nossa Senhora, que acaba por salvar os personagens para que eles não fossem para o inferno. Então, essa aí é uma afirmativa que está falsa. Então, aí terminamos a nossa correção. Então, terminamos a nossa correção da primeira e segunda semana do PET 2. E eu quero saber, me conta aí nos comentários, quantas questões você acertou? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no meu canal. Beijo no coração e até a nossa próxima vídeo correção.